Capítulo 5. A esperança é fedida. Em finais do século XIX, durante um ameno e glorioso verão nos Alpes suíços, um filósofo hermético, autodesignado dinamite de mente e espírito, desceu metaforicamente a sua montanha e, com o seu próprio dinheiro, publicou um livro. O livro foi a sua dádiva à humanidade, um livro que pôs um arrojado pé na soleira da porta do mundo moderno e anunciou as palavras que tornariam o filósofo famoso bem para além da sua morte. Anunciava: Deus morreu. E mais. Anunciava que os ecos da sua morte seriam o pronúncio de uma nova e perigosa era que nos poria a todos à prova. O filósofo pronunciou estas palavras como um aviso. Pronunciou-as como um vigilante. Falou por todos nós. Contudo, o livro vendeu menos de 40 exemplares. Meta von Salis acordou antes da madrugada para acender o lume onde ferveria a água para o chá do filósofo. Foi buscar gelo para refrescar os cobertores para as suas articulações doridas. Recolheu os ossos do jantar da noite anterior para começar a cozer um caldo que lhe acalmaria o estômago. Lavou à mão os seus lençóis sujos. Ele não tardaria a precisar do cabelo cortado e do bigode aparado, e ela percebeu que se esquecera de arranjar uma lâmina nova. Este era o terceiro verão de Meta a cuidar de Friedrich Nietzsche. E provavelmente, pensava, o último. Ela amava-o, como a um irmão. Quando um amigo comum sugeria que se casassem, ambos tinham rido escandalosamente, e depois tinham ficado nauseados. Mas Meta estava a chegar aos limites da sua caridade. Tinha conhecido Nietzsche num jantar. Ouvira-o a tocar piano, a contar piadas recambolescas das suas palhaçadas com o seu velho amigo, o compositor Richard Wagner. Ao contrário da sua escrita, Nietzsche era uma pessoa cortês e branda. Era um ouvinte atencioso, era um amante de poesia e conseguia recitar de memória dezenas de versos. Era capaz de passar horas a fazer jogos de palavras, a cantar canções e a fazer piadas. Nietzsche era desarmadamente brilhante. Uma mente tão mordaz que podia cortar o ar de uma sala apenas com algumas palavras. Aforismos que mais tarde viriam a ser famosos pareciam escapar-se-lhe da boca com uma respiração embaciada no ar frio. Falar demasiado acerca de si próprio também pode ser um meio de se esconder. Lançava ele espontaneamente, silenciando de imediato a sala. Meta ficava frequentemente sem palavras na sua presença, não devido a qualquer emoção avassaladora, mas porque a sua mente se sentia sempre alguns passos atrás da dele e precisava de um momento para o acompanhar. Contudo, Meta não era nenhuma nulidade intelectual. De facto, era um gênio do seu tempo. Meta foi a primeira mulher de sempre a fazer um doutoramento na Suíça. Era também uma das principais escritoras e ativistas feministas do mundo. Falava fluentemente 4 línguas e publicava artigos por toda a Europa defendendo os direitos das mulheres. Uma ideia radical nesse tempo. Era viajada, brilhante e determinada. E quando se deparou com o trabalho de Nietzsche, sentiu que encontrara finalmente alguém cujas ideias podiam impor a libertação feminina ao mundo. Ali estava um homem que defendia o empoderamento do indivíduo, a responsabilidade pessoal radical. Ali estava um homem que acreditava que a aptidão individual era mais importante do que qualquer outra coisa, que cada ser humano não só merecia a expansão de todo o seu potencial, como tinha o dever de o exercitar e impor. Meta acreditava que Nietzsche punha em palavras as principais ideias e estruturas conceptuais que acabariam por dar poder às mulheres e libertá-las da sua servidão perpétua. Havia só um problema. Nietzsche não era um feminista. De facto, achava ridícula a ideia de libertação da mulher. Isto não deteve Meta. Ele era um homem de razão. Podia ser persuadido. Apenas precisava de reconhecer o seu próprio preconceito e libertar-se dele. Começou a visitá-lo com regularidade e não tardaram a tornar-se amigos íntimos e companheiros intelectuais.
Passaram verões na Suíça, invernos em França e em Itália. Deram saltos a Veneza, viagens rápidas voltando pela Alemanha e novamente à Suíça. Ao longo dos anos, Meta descobriu que, por trás dos olhos penetrantes e do gigante bigode de Nietzsche, havia um monte de contradições. Escrevia incessantemente sobre o poder, mas era frágil e fraco. Pregava a responsabilidade radical e a autoconfiança, apesar de ser totalmente dependente de amigos e familiares, sobretudo mulheres, para cuidarem dele e o sustentarem. Amaldiçoava os críticos e académicos inconstantes, que censuravam severamente o seu trabalho ou se recusavam a lê-lo, ao mesmo tempo que proclamava que a sua falta de sucesso popular apenas provava o seu gênio, como proclamou certa vez. O meu tempo ainda não chegou. Alguns homens nascem postamente. Nietzsche era, de facto, tudo o que afirmava desprezar. Fraco, dependente e totalmente cativado e suportado por mulheres poderosas e independentes. Contudo, no seu trabalho, pregava a força e a independência, e era um miserável misógino. A sua eterna dependência dos cuidadores das mulheres aparecia embotar-lhe a capacidade de as ver claramente. Era o flagrante ponto cego na visão de um homem que, de resto, era profético. Se houvesse um Hall of the Fame para o máximo de dor tolerada por um único indivíduo, Nietzsche seria um dos meus primeiros nomeados. Enquanto criança, esteve sempre doente. Os médicos aplicavam-lhe sanguessugas no pescoço e nas orelhas e mandavam-no ficar imóvel durante horas. Herdara uma perturbação neurológica que lhe provocou enxaquecas debilitantes durante toda a vida e o levaram à loucura na meia-idade. Também era incrivelmente sensível à luz, incapaz de sair sem espessos óculos pintados de azul. Aos 30 anos estava quase cego. Durante a juventude, alistou-se no exército e serviu por um breve período na Guerra Franco-Prussiana. Aí contrairia difteria e disenteria, o que quase o matou. O tratamento, na altura, eram enemas ácidos que lhe destruíam o aparelho digestivo. Durante o resto da vida sofreria de agudas dores digestivas, nunca sendo capaz de fazer grandes refeições e sofrendo períodos de incontinência. Um ferimento dos seus tempos de cavalaria deixara-lhe partes do corpo rígidas e, nos dias piores, paralisadas. Precisava muitas vezes de ajuda para se levantar e passava meses a fio sozinho na cama, incapaz de abrir os olhos devido às dores. Em 1880, que ele designaria depois como um ano mau, ficou acamado. 260 dos 365 dias. Passou a maior parte da vida a migrar entre a costa francesa ao inverno e os Alpes suíços no verão, porque precisava de temperaturas amenas para não lhe doerem os ossos e as articulações. Meta descobriu rapidamente que não era a única intelectual fascinada por este homem. Ele tinha um rol de mulheres que iam cuidar dele por semanas ou meses seguidos. Como Meta, estas mulheres eram gênios do seu tempo, professoras, proprietárias de terras ricas e empreendedoras. Eram instruídas e poliglotas e ferozmente independentes. E eram feministas, as primeiras feministas. Também elas tinham visto a mensagem libertadora no trabalho de Nietzsche. Ele escrevia sobre as estruturas sociais que tolhiam o indivíduo. As feministas defendiam que as estruturas sociais da época as aprisionavam. Ele denunciava a Igreja por recompensar os fracos e os medíocres. E também as feministas denunciavam a Igreja por forçar as mulheres ao casamento e à subserviência perante os homens. E atrever-se a reescrever a história humana, não como uma fuga e domínio da humanidade em relação à natureza, mas como uma crescente ignorância do homem quanto à sua natureza. Argumentava que o indivíduo devia empoderar-se a si mesmo e aceder continuamente a níveis mais elevados de liberdade e consciência. Estas mulheres viam o feminismo como o passo seguinte para essa maior libertação. Nietzsche encheu-as a todas de esperanças
e elas faziam turnos cuidando deste homem, quebrando o decrépito, esperançadas de que o livro seguinte, o ensaio seguinte, a polémica seguinte, seriam aqueles que abririam os diques. Porém, durante a maior parte da sua vida, o trabalho de Nietzsche foi quase universalmente ignorado. Então, Nietzsche anunciou a morte de Deus e passou de professor universitário falhado a pária. Era-lhe impossível encontrar emprego e ficou basicamente sem abrigo. Ninguém queria ter nada a ver com ele, nenhuma universidade, nenhum editor, nem sequer muitos dos seus amigos. Conseguiu dinheiro para publicar o seu próprio livro, pedindo emprestado à mãe e à irmã para sobreviver. Confiava em amigos que lhe gerissem a vida e, mesmo assim, os seus livros mal se vendiam. Apesar de tudo isso, as mulheres ficavam com ele. Limpavam-no, alimentavam-no e carregavam-no. Acreditavam haver algo naquele homem decrépito que tinha o potencial de mudar a história e, por isso, esperavam. Uma breve história do mundo segundo Nietzsche. Digamos que coloca uma série de pessoas num talhão de terra com recursos limitados e os manda começar uma civilização a partir do zero. E eis o que acontece. Algumas pessoas são naturalmente mais dotadas que outras, algumas são mais inteligentes, algumas são mais fortes e maiores, algumas são mais carismáticas, algumas são amigáveis e dão-se bem com as outras, algumas trabalham mais e têm ideias melhores. As pessoas com vantagens naturais acumularão mais recursos do que as outras e, tendo mais recursos, terão uma quantidade de poder desproporcional no seio desta nova sociedade. Serão capazes de usar esse poder para reunir mais recursos e mais vantagens, e por aí adiante. É a velha história de riqueza atrai riqueza. Se isto acontecer durante algumas gerações, em breve terá uma hierarquia social com um pequeno número de elites no topo e um grande número de pessoas lixadas no fundo. Desde o advento da agricultura, todas as sociedades humanas revelaram esta estratificação e todas as sociedades têm a lidar com a tensão que emerge entre a elite privilegiada e as massas desprivilegiadas. Nietzsche chamou a elite os senhores da sociedade, porque têm o controle quase absoluto sobre a riqueza, a produção e o poder político. Chamou às massas trabalhadoras os escravos da sociedade, porque via pouca diferença entre alguém a trabalhar toda a vida por uma pequena quantia de dinheiro e a própria escravatura. E é agora que as coisas se tornam interessantes. Nietzsche argumentava que os senhores da sociedade acabariam por ver o seu privilégio como merecido, ou seja, elaborariam narrativas de valor para justificar o seu estatuto de elite, porque não haveria de ser recompensados por isso. Era bom que estivessem no topo, eles mereciam-no. Eram os mais inteligentes, os mais fortes e os mais talentosos, por isso eram os mais íntegros. Nietzsche chamava este sistema de crenças, no qual os que estão à frente o fazem porque merecem, moralidade do Senhor. A moralidade do Senhor é a crença em que as pessoas obtêm aquilo que merecem. É a crença moral de que o poder da razão, de que se conquistou alguma coisa através do trabalho árduo ou do engenho, a merece. Ninguém lhe pode tirar, nem deve. Você é o melhor e, porque demonstrou superioridade, deve ser recompensado. Por outro lado, Nietzsche argumentava que os escravos da sociedade gerariam o seu próprio código moral, enquanto os senhores se acreditavam íntegros e virtuosos devido às suas forças, os escravos da sociedade viriam a acreditar que eram íntegros e virtuosos devido às suas fraquezas. A moralidade dos escravos postulo que as pessoas que sofreram mais, os mais privilegiados e explorados, merecem o melhor tratamento por causa desse sofrimento. A moralidade dos escravos acredita que são os mais pobres e desafortunados que merecem mais simpatia e mais respeito. Enquanto a moralidade dos senhores acredita na virtude da força e do domínio, a moralidade dos escravos acredita na virtude do sacrifício e da submissão. Enquanto a moralidade dos senhores acredita na necessidade da hierarquia,
a moralidade dos escravos acredita na necessidade de igualdade. Enquanto a moralidade dos senhores é geralmente representada pelas crenças políticas de direita, a moralidade dos escravos é normalmente encontrada nas crenças políticas de esquerda. Todos contemos ambas estas moralidades dentro de nós. Imagine que está na escola e estuda como o rei e obtém a melhor nota do teste. E, como teve a melhor nota, obtém benefícios devido ao ter sucesso. Sente-se moralmente justificado por ter esses benefícios. Afinal, trabalhou arduamente e conquistou-os. É um bom aluno e uma boa pessoa por ser um bom aluno. Esta é a moralidade do senhor. Agora imagine que tem uma colega de turma. Esta tem 18 irmãos, todos criados por uma mãe solteira. Esta colega trabalha em vários empregos, em part-time, e nunca consegue estudar porque, literalmente, está a pôr comida da mesa para os irmãos. Reprova no mesmo exame em que você passou com distinção. É justo? Não, não é. Você de certo sentiria que ela merecia uma exceção, devido à sua situação. Talvez uma possibilidade de repetir o exame ou de o fazer mais tarde, quando tivesse tempo para estudar. Ela merece-o, porque é uma boa pessoa devido aos seus sacrifícios e desvantagens. Esta é a moralidade do escravo. Em termos newtonianos, a moralidade do Senhor é o desejo intrínseco de criar uma separação moral entre nós e o mundo à nossa volta. É o desejo de criar abismos morais conosco no cimo. A moralidade do escravo é, então, um desejo intrínseco de igualizar, de fechar o abismo moral e aliviar o sofrimento. Ambas são componentes fundamentais do sistema operativo do nosso cérebro que sente. Ambas geram e perpetuam emoções fortes. E ambas nos dão esperança. Nietzsche argumentou que as culturas do mundo antigo, grega, romana, egípcia, indiana, etc., eram culturas com moralidade do Senhor. Eram estruturadas para celebrar a força e a excelência, mesmo à custa de milhões de escravos e súbditos. Eram civilizações guerreiras, celebravam a coragem, a glória e o derramamento de sangue. Nietzsche também argumentava que a ética judaico-cristã da caridade, piedade e compaixão conduzia a moralidade do escravo à preeminência e continuava a dominar a civilização ocidental até ao seu próprio tempo. Para Nietzsche, estas duas hierarquias de valores estavam em constante tensão e oposição. Estavam, acreditava ele, na raiz de todos os conflitos sociais e políticos ao longo da história. E avisou que esse conflito estava prestes a tornar-se muito pior. Cada religião é uma tentativa baseada na fé de explicar a realidade de uma maneira que dê às pessoas um fluxo estável de esperança. Numa espécie de competição darwiniana, as religiões que mobilizam, coordenam e inspiram mais os seus crentes são as que vencem e se disseminam pelo mundo. No mundo antigo, as religiões pagãs, construídas sobre a moralidade dos amos, justificavam a existência de imperadores e reis guerreiros que varriam o planeta, expandindo e consolidando território e povos. Depois, há cerca de 2000 anos, as religiões com moralidade do escravo começaram lentamente a ocupar o seu lugar. Estas novas religiões eram normalmente monoteístas e não se limitavam a uma nação, raça ou grupo étnico. Pregavam a sua mensagem a toda a gente, porque a sua mensagem era de igualdade. As pessoas ou tinham todas nascido boas e eram mais tarde corrompidas, ou tinham nascido pecadoras e precisavam de ser salvas. Em ambos os casos, o resultado era o mesmo. Toda a gente, independentemente da nação, raça ou credo, tinha de ser convertida em nome do verdadeiro Deus. Então, no século XVII, uma nova religião começou a emergir na Europa. Uma religião que libertaria forças mais poderosas do que alguma vez se verificara na história humana. Todas as religiões acabam por ter um problema chato com as provas. Pode dizer às pessoas coisas fantásticas acerca de Deus e dos espíritos, dos anjos e por aí fora. Mas se a cidade arder ou o seu filho perder um braço num acidente de pesca, então, ups, onde estava Deus?
Ao longo da história, as autoridades dependeram muito de esforços para esconder a falta de provas que apoiassem a sua religião ou para punir alguém que se atrevesse a questionar a validade dos seus valores baseados na fé. É por essa razão que, como a maior parte dos ateus, Nietzsche desprezava as religiões espirituais. Os filósofos naturais, como eram chamados os cientistas no tempo de Isaac Newton, decidiram que as religiões baseadas na fé mais confiáveis eram aquelas que tinham mais provas a apoiá-las. As provas tornaram-se o valor Deus, e qualquer crença que já não fosse suportada por provas tinha de ser alterada para corresponder à nova realidade observada. Isto produziu uma nova religião, a ciência. A ciência é indiscutivelmente a religião mais eficaz, porque é a primeira religião capaz de evoluir e de se aperfeiçoar. Está aberta a todos e a cada um. Não está ancorada num livro ou credo único. Não está obrigada a qualquer povo ou terra antigos. Não está presa a um espírito sobrenatural cuja existência não pode ser confirmada ou infirmada. É um corpo de crenças baseadas em provas, em progresso e constante mutação, livre para crescer e mudar conforme as evidências ditarem. A revolução científica mudou o mundo mais do que qualquer outra coisa antes ou depois. Deu nova forma ao planeta, deixou milhares de milhões livres de doença e pobreza e melhorou todos os aspectos da vida. Não é um exagero sugerir que a ciência pode ser a única coisa comprovadamente boa que a humanidade fez por si mesma. Obrigado, Francis Bacon. Obrigado, Isaac Newton, titãs do caraças. A ciência é singularmente responsável por todas as fantásticas invenções e avanços da história humana, desde a medicina e a agricultura até à educação e ao comércio. Mas a ciência faz algo ainda mais espetacular. Apresentou ao mundo o conceito de crescimento. Durante a maior parte da história humana, crescimento não era uma coisa. A mudança ocorria tão lentamente que toda a gente morria mais ou menos na mesma condição económica em que tinha nascido. O humano médio, de há 2000 anos, assistia em toda a sua vida aproximadamente ao crescimento económico a que nós assistimos agora em 6 meses. As pessoas viviam a sua vida inteira e nada mudava. Não havia novos desenvolvimentos, invenções ou tecnologias. As pessoas viviam e morriam na mesma terra, entre as mesmas pessoas, usando as mesmas ferramentas e nunca nada melhorava. De facto, coisas como pragas, fome, guerra e governantes cretinos com grandes exércitos normalmente tornavam tudo pior. Era uma existência lenta, torturante e miserável. E, sem perspectiva de mudança ou de uma vida melhor na Terra, as pessoas retiravam sua esperança das promessas espirituais de uma vida melhor na próxima. As religiões espirituais floresceram e dominaram a vida diária. Tudo girava em torno da igreja, ou sinagoga, ou templo, ou mesquita, ou o que fosse. Os padres e os homens santos eram árbitros da vida social porque eram árbitros da esperança. Eram os únicos que podiam prometer alguma salvação ou um futuro melhor. Por isso, estes homens santos ditavam tudo o que era de valor na sociedade. Então, a ciência aconteceu e as coisas enlouqueceram. Microscópios e máquinas de impressão e motores de combustão interna, descaroçadoras de algodão e termómetros e, finalmente, alguns malditos medicamentos que funcionavam mesmo. De repente, a vida tornou-se melhor. Acima de tudo, as pessoas podiam vê-la a tornar-se melhor. As pessoas usavam melhores ferramentas, tinham acesso a mais comida, eram mais saudáveis e ganhavam mais dinheiro. Finalmente, podia-se olhar 10 anos para trás e dizer: Caneco, acreditas que vivíamos assim? E essa capacidade de olhar para trás e ver progresso, de ver o crescimento acontecer, mudou a forma como as pessoas viam o futuro. Isto mudou a forma como se viam a si próprias, para sempre. Agora, já não era preciso esperar até à morte para melhorar o destino. Este podia ser melhorado aqui e agora. E isto implicava toda a espécie de coisas maravilhosas. Liberdade, por um lado. Como é que ia escolher crescer hoje? Mas também responsabilidade.
porque agora as pessoas podiam controlar o seu destino, tinham de assumir a responsabilidade sobre esse destino. E, claro, igualdade. Porque se um grande Deus patriarcal não está a ditar quem merece o quê, isso deve significar que ou ninguém merece nada ou toda a gente merece tudo. Estes eram conceitos que nunca antes tinham sido expressos. Com a perspectiva de tanto crescimento e mudança nesta vida, as pessoas já não dependiam de crenças espirituais numa vida seguinte para terem esperança. Em vez disso, começaram a inventar e a confiar nas religiões ideológicas do seu tempo. Isto mudou tudo. As doutrinas da Igreja suavizaram-se. As pessoas ficaram em casa ao domingo. Os monarcas concederam poder aos seus súbditos. Os filósofos começaram a questionar abertamente Deus. E, curiosamente, não foram queimados vivos. Foi uma época dourada para o pensamento e progressos humanos. E, incrivelmente, o progresso começado nessa época acelerou e continua a acelerar até hoje. A revolução científica erodiu o domínio das religiões espirituais e abriu caminho para o domínio das religiões ideológicas. Era isto que preocupava Nietzsche, porque, apesar de todo o progresso e saúde e benefícios tangíveis que as religiões ideológicas produzem, falta-lhes algo que as religiões espirituais têm: infalibilidade. Uma vez que acredite nela, uma divindade sobrenatural é impermeável aos assuntos mundanos. A sua cidade pode arder, a sua mãe pode ganhar $1 milhão e depois perder tudo outra vez. Pode assistir a guerras e doenças que vão e vêm. Nenhuma destas experiências contradiz diretamente a crença numa divindade, porque as entidades sobrenaturais são à prova de provas. E embora os ateus vejam isto como um bug, também pode ser uma característica. A robustez das religiões espirituais significa que a merda pode chegar à proverbial ventoinha e a sua estabilidade psicológica permanecer intacta. A esperança pode ser preservada porque Deus é sempre preservado. O mesmo não se passa com as ideologias. Se passar uma década da sua vida a fazer lobby por uma certa reforma governamental e depois essa reforma conduzir à morte de dezenas de milhares de pessoas, a culpa é sua. Essa esperança que o sustentou durante anos fica despedaçada. A sua identidade fica destruída. Hello darkness, my old friend. As ideologias, sendo constantemente desafiadas, alteradas, confirmadas e infirmadas, oferecem pouca estabilidade psicológica sobre a qual construir a esperança. E quando as fundações ideológicas do nosso sistema de crenças e valores hierárquicos que são abaladas, ficamos nas garras da verdade desconfortável. Nietzsche percebeu isto antes de toda a gente. Alertou para a maleita existencial que o crescimento tecnológico traria ao mundo. De facto, era isso que queria dizer com a sua proclamação. Deus morreu. Deus morreu não era uma vil basófia ateia, como é normalmente interpretado hoje em dia. Não. Era um lamento, um aviso, um grito de ajuda. Quem somos nós para determinar o sentido e significado da nossa própria existência? Quem somos nós para decidir o que é bom e certo no mundo? Como podemos suportar este fardo? Nietzsche, compreendendo que a existência é inerentemente caótica e impossível de conhecer, acreditava que não estamos psicologicamente equipados para lidar com a tarefa de explicar o nosso sentido cósmico. Ele vira a quantidade de religiões ideológicas que tinham surgido na esteira do iluminismo. Democracia, nacionalismo, comunismo, socialismo, colonialismo, etc. Como apenas adiante e inevitavelmente crise existencial da humanidade. E odiava-as a todas. Achava a democracia ingênua, o nacionalismo estúpido, o comunismo aterrador, o colonialismo ofensivo. Porque, numa espécie de budismo invertido, Nietzsche acreditava que qualquer ligação mundana, ao género, raça, etnia, nacionalidade ou história, era uma miragem, uma construção de faz de conta baseada na fé, concebida para nos surpreender bem alto sobre o abismo da verdade desconfortável, presos por uma fina corda de significado.
e, acima de tudo, ele acreditava que todas essas construções estavam destinadas a entrar em conflito umas com as outras e a causar muito mais violência do que aquela que resolviam. Nietzsche previu os conflitos que se avizinhavam entre as ideologias construídas sobre as moralidades do senhor e do escravo. Acreditava que esses conflitos provocariam mais destruição no mundo do que qualquer outra coisa na história da humanidade. Previu que esta destruição não se limitaria a fronteiras nacionais ou diferentes grupos étnicos. Transcenderia todas as fronteiras, transcenderia o país e o povo, porque estes conflitos, estas guerras, não seriam por Deus, seriam entre deuses, e os deuses seríamos nós. A Caixa de Pandora. Na mitologia grega, o mundo começou apenas com homens. Toda a gente bebia muito e ninguém trabalhava. Era uma enorme e eterna festa de resistência universitária. Os antigos gregos chamavam-lhe paraíso. Mas se quer saber a minha opinião, parece-me um género especial de inferno. Os deuses, reconhecendo que este era um estado de coisas bastante entediante, decidiram apimentar um pouco as coisas. Queriam criar uma companhia para o homem, alguém que lhes concertasse a atenção, que introduzisse um pouco de complicação e incerteza na vida fácil de emborcar canecas de cerveja e jogar matraquilhos toda a noite. Então, decidiram criar a primeira mulher. Para este projeto, cada uma das deusas principais contribuiu com alguma coisa. Afrodite deu a beleza, Atena deu a sabedoria, Hera deu a capacidade de criar uma família, Hermes deu o discurso carismático, por aí fora. Todas as deusas instalaram dons e talentos e intrigas na mulher, como aplicações para um novo iPhone. O resultado foi Pandora. Os deuses enviaram Pandora para a Terra para introduzir competição, sexo, bebês e discussões acerca da tampa da sanita. Mas os deuses fizeram algo mais. Enviaram-na com uma caixa. Era uma caixa linda, embutida a ouro e coberta de intrincados e delicados desenhos. Os deuses disseram a Pandora que entregasse a caixa aos homens, para explicarem-lhe que esta nunca devia ser aberta. Spoiler alert, as pessoas são uma merda. Alguém abriu a caixa de Pandora. Surpresa, surpresa. Os homens culpariam as mulheres por isso. E de dentro dela voaram para o mundo todos os males. A morte, a doença, o ódio, a inveja e o Twitter. Acabou-se a bucólica festa da caserna. Agora os homens matar-se-iam uns aos outros. E, mais importante, agora os homens tinham algo por que matar. As mulheres e os recursos que as atraíam. Começou assim o estúpido concurso de medição de pilas, também conhecido como História da Humanidade. Começaram as guerras, surgiram reinos e rivalidades. Aconteceu a escravatura. Os imperadores começaram a conquistar-se uns aos outros, deixando centenas de milhares assassinados à sua passagem. Cidades inteiras foram construídas e em seguida destruídas. Entretanto, as mulheres eram tratadas como propriedade, vendidas e trocadas entre os homens como se fossem cabras apraltadas ou algo assim. Em suma, os humanos começaram a ser humanos. Tudo parecia estar fedido, mas no fundo daquela caixa ainda permanecia algo belo e brilhante. Permanecia a esperança. Há muitas interpretações do mito da Caixa de Pandora, sendo a mais comum a de que, enquanto os deuses os puniam com todos os males do mundo, também nos equiparam com um antídoto para esses males, a esperança. Pense nisso como o yin e o yang da eterna luta da humanidade. Está sempre tudo fedido, mas quanto mais fedidas estão as coisas, mais devemos mobilizar a esperança para sustentar e ultrapassar o estado fedido do mundo. É por isso que heróis como Haitold Pilecki nos inspiram. A sua capacidade para reunir a esperança suficiente para resistir ao mal recorda-nos que somos todos capazes de resistir ao mal. A doença pode espalhar-se, mas também a cura, porque a esperança é contagiosa. A esperança é o que salva o mundo.
Mas eis outra interpretação menos popular do mito da caixa de Pandora. E se a esperança não for o antídoto para o mal? E se a esperança for só outra forma de mal? E se a esperança tiver sido deixada dentro da caixa? Porque a esperança não inspirou apenas o heroísmo de Pilecki. A esperança também inspirou as revoluções comunistas e os genocídios nazis. Hitler tinha esperança de exterminar os judeus para criar uma raça humana evolutivamente superior. Os soviéticos tinham esperança de instigar uma revolução global para unificar o mundo em verdadeira igualdade sobre o comunismo. E, sejamos francos, a maior parte das atrocidades cometidas pelas sociedades capitalistas ocidentais nos últimos 100 anos foram cometidas em nome da esperança. Esperança numa maior liberdade económica e riqueza a nível global. Com o bisturi de um cirurgião, a esperança pode salvar uma vida e a esperança pode tirar uma vida. Pode animar-nos e pode destruir-nos. Tal como há formas saudáveis e prejudiciais de confiança e formas saudáveis e prejudiciais de amor, também há formas saudáveis e prejudiciais de esperança. E a diferença entre ambas nem sempre é clara. Até agora, defendi que a esperança é fundamental para a nossa psicologia, que precisamos de a. ter algo por que esperar, b. acreditar que controlamos suficientemente o nosso destino para atingir alguma coisa e c. encontrar uma comunidade que atinja connosco. Quando perdemos uma ou todas estas durante demasiado tempo, perdemos a esperança e entramos em espiral no vazio da verdade desconfortável. As experiências geram emoções. As emoções geram valores. Os valores geram narrativas de significado. E as pessoas que geram narrativas de significado similares juntam-se para gerar religiões. Quanto mais eficaz ou afetiva for uma religião, mais industriosos e disciplinados são os seus fiéis. E quanto mais industriosos e disciplinados forem os fiéis, mais provável é que a religião se espalhe a outras pessoas, que lhes dê uma sensação de autocontrole e um sentimento de esperança. Estas religiões crescem e expandem-se e acabam por definir in-grupos versus autogrupos, criando rituais e tabus e instigando conflitos entre grupos com valores opostos. Estes conflitos têm de existir porque mantêm o sentido e o propósito das pessoas dentro do grupo. Assim é o conflito que mantém a esperança. Então, percebemos tudo ao contrário. O facto de tudo estar fedido não exige esperança. A esperança é que existe que esteja tudo fedido. As fontes de esperança que dão às nossas vidas uma sensação de significado são as mesmas fontes da visão e do ódio. A esperança que traz mais significado às nossas vidas é muitas vezes a esperança que as destroça. A esperança é, portanto, destruidora. A esperança depende da relação do que existe atualmente, porque a esperança exige que algo esteja quebrado. A esperança exige que renunciemos a uma parte de nós e ou a uma parte do mundo. Exige que sejamos anti qualquer coisa. Isto pinta um quadro verdadeiramente sombrio da condição humana. Significa que a nossa elaboração psicológica é tal que as nossas únicas escolhas são entre estar em conflito perpétuo e o niilismo, tribalismo ou isolamento, guerra religiosa ou verdade desconfortável. Nietzsche acreditava que nenhuma das ideologias geradas pela Revolução Científica seria de longa duração. Acreditava que, uma a uma, se matariam lentamente umas às outras e ou colapsariam a partir de dentro. Depois, após um par de séculos, começaria a verdadeira crise existencial. A moral do senhor teria sido corrompida, a moral do escravo teria implodido. Teríamos falhado a nós próprios, porque as fragilidades humanas são tantas que tudo o que produzimos tem de ser impermanentemente indigno de confiança. Nietzsche, pelo contrário, acreditava que devemos olhar além da esperança, devemos olhar além dos valores, devemos evoluir para algo como para além do bem e do mal. Para ele, esta moralidade do futuro tinha de começar com algo a que ele chamava amor fati, ou amor pelo próprio destino. A minha fórmula para a grandeza num ser humano, escreveu ele,
é o amor fati, que ninguém queira que nada seja diferente, nem à frente, nem atrás, nem em toda a eternidade. Não se trata apenas de suportar o que for necessário, ainda menos de o esconder. Todo o idealismo é uma falácia perante o que é necessário, mas de o amar. Amor fati, para Nietzsche, significava a aceitação incondicional de toda a vida e toda a experiência, os altos e baixos, o que tem sentido e o que não tem. Significa amar a própria dor, abraçar o sofrimento. Significa fechar a separação entre os desejos e a realidade, não lutando por mais desejos, mas simplesmente desejando a realidade. Significava, basicamente, a esperança por nada, esperança pelo que já é, porque, em última análise, a esperança é vazia. Tudo o que a nossa mente possa conceptualizar é fundamentalmente defeituoso e limitado e, portanto, prejudicial se for adorado incondicionalmente. Não espere mais felicidade. Não espere menos sofrimento. Não espere melhorar o seu caráter. Não espere eliminar os seus defeitos. Tenha esperança por isto. Esperança pela infinita oportunidade e opressão presente em cada momento único. Esperança pelo sofrimento que vem com liberdade, pela dor que vem da felicidade, pela sabedoria que vem da ignorância, pelo poder que vem da rendição. E depois, haja apesar disso. Este é o nosso desafio, o nosso chamamento, agir sem esperança, não esperar por melhor, ser melhor. Neste momento e no próximo, e no próximo, e no próximo. Está tudo fodido. E a esperança é ao mesmo tempo a causa e o efeito desse estado. Isto é difícil de engolir porque privar-nos do nosso néctar da esperança é como roubar uma garrafa a um alcoólico. Sem ela, acreditamos que cairemos no vazio e seremos engolidos pelo abismo. A verdade desconfortável assusta-nos. Por isso, inventamos histórias e valores, e narrativas, e mitos, e lendas acerca de nós próprios e do mundo para manter essa verdade à distância. Mas a única coisa que nos liberta é essa verdade. Nós os dois e toda a gente que conhecemos vamos morrer. E pouco ou nada do que façamos terá alguma importância à escala cósmica. E embora algumas pessoas temam que essa verdade as liberte de toda a responsabilidade, que vão snifar várias riscas de cocaína e brincar no meio do trânsito, a realidade é que esta verdade os assusta porque os liberta para a responsabilidade. Significa que não existe razão para não nos amarmos a nós próprios e uns aos outros. Que não há razão para não nos tratarmos a nós e ao nosso planeta com respeito. Que não há razão para não viver cada momento das nossas vidas como se tivesse de ser vivido na recorrência eterna. A segunda metade deste livro é uma tentativa de compreender como poderá ser uma vida sem esperança. A primeira coisa que direi é que não é tão má como pensa. De facto, acredito que é melhor do que a alternativa. A segunda metade deste livro também é um olhar honesto para o mundo moderno e tudo o que está fedido nele. É uma avaliação feita na esperança de não o consertar, mas de começar a amá-lo. Porque temos de quebrar o nosso ciclo de conflito religioso. Temos de emergir dos nossos casulos ideológicos. Temos de deixar que o nosso cérebro que sente, sinta. Mas negar-lhe as histórias de significado e valor porque ele anseia tão desesperadamente. Temos de nos estender além da nossa concepção de bem e de mal. Temos de aprender a amar o que é. Amor fati. Era o último dia de Meta em Sils Maria, Suíça, e ela planeara passar o máximo tempo possível ao ar livre. O passeio favorito de Friedrich era pela margem leste do lago Silva Plana, a meio quilómetro da cidade. O lago era uma coisa brilhante e cristalina naquela altura do ano, coroado pelas montanhas num horizonte pulverizado de picos planos. Fora nos passeios em volta daquele lago que ele e Meta tinham começado a criar uma ligação 4 verões antes. Era assim que queria passar o seu último dia com ele. Era assim que queria recordá-lo. Partiram pouco depois do pequeno almoço.
O sol era perfeito e o ar sedoso. Ela ia à frente e ele cocheava atrás dela com a sua bengala. Passaram por celeiros e pastos e uma pequena fábrica de açúcar de beterraba. Friedrich brincou, dizendo que as vacas seriam as suas companheiras mais intelectuais quando Meta partisse. Riram-se os dois, cantaram e apanharam nozes. Pararam para comer por volta do meio-dia, por baixo de um lariço. Foi então que Meta começou a preocupar-se. No seu entusiasmo, tinham-se afastado muito. Muito mais do que ela previa. E agora via que Friedrich estava com dificuldades, tanto físicas como mentais. A caminhada de regresso foi árdua para ele. Arrastava-se visivelmente. E a realidade da partida dela na manhã seguinte abatia-se sobre ele como uma luta de presságio, uma mortalha sobre as suas palavras. Tornara-se rabugento e estava cheio de dores. Tinham de parar frequentemente e começar a murmurar para si mesmo. Assim não, pensou Meta. Ela não queria deixá-lo assim, mas precisava de o fazer. Aproximaram-se da aldeia já pelo fim da tarde. O sol estava a descer e o ar agora era um fardo. Friedrich ia uns bons metros atrás, mas Meta sabia que a única forma de o fazer percorrer todo o caminho até casa era não parar para o ajudar. Passaram pela mesma fábrica, pelo mesmo celeiro e pelas mesmas vacas que pastavam, as suas novas companheiras. Que disseram? Gritou Friedrich. Perguntaram para onde foi Deus? Meta virou-se e sabia o que ia encontrar ainda antes de o ver. Friedrich sacudindo a bengala no ar, gritando de forma maníaca para um pequeno grupo de vacas que mastigavam diante dele. Eu vos direi, disse ele, respirando pesadamente. Ergueu a bengala e apontou às montanhas em volta. Nós matámo-lo, vocês e eu. Somos os seus assassinos. Mas como o fizemos? As vacas pastavam placidamente. Uma delas sacudiu uma mosca com a cauda. Como conseguimos beber os mares? Quem nos deu a esponja para limpar o horizonte? Que aconteceu quando desacorrentámos a terra do seu sol? Não falhámos nós, perpetuamente, em todos os sentidos? Deambulamos perdidos através de um nada infinito? Friedrich, isso é um disparate, disse Meta, tentando agarrar-lhe a manga e fazê-lo avançar. Mas ele sacudiu-lhe o braço. Tinha loucura nos olhos. Onde está Deus? Deus está morto. Deus permanece morto. E fomos nós que o matamos, declarou. Por favor, para com esse disparate, Friedrich. Anda, vamos para casa. Como podemos obter conforto? Nós, os assassinos de todos os assassinos. O que era mais sagrado e poderoso do que nós sangrou até à morte sobre as nossas facas. Quem limpará o sangue de cima de nós? Meta abanou a cabeça. Não valia a pena. Era assim que as coisas iam acabar. Começou a afastar-se. Que água exige para nos levarmos? Que festivais de expiação, que jogos sagrados teremos de inventar? Não é a grandiosidade desta ação demasiado grandiosa para nós? Não devemos nós mesmos mostrar-nos Deus simplesmente para parecermos dignos disso? Silêncio. Um mugido ecoou à distância. O homem é uma corda atada entre a besta e o super-homem. Uma corda sobre o abismo. O que é grandioso no homem é que ele é uma ponte e não um objetivo. O que pode ser amado no homem é que ele é uma abertura para algo mais grandioso. As palavras chamaram-lhe a atenção. Ela virou-se e fixou o olhar nele. Fora a ideia de o homem ser uma abertura para algo maior que a atraíra para Nietzsche tantos anos antes. Fora esse pensamento que a seduzira intelectualmente porque, para ela, o feminismo e a libertação das mulheres, a sua religião ideológica, eram esse algo maior. Mas percebeu que, para Nietzsche,
Isso era simplesmente outra construção, outro conceito, outro fracasso humano, outro Deus morto. Meta ia prosseguir e fazer coisas importantes. Na Alemanha e na Áustria, organizaria marchas pelo sufrágio feminino e consegui-lo-ia. Inspiraria milhares de mulheres em todo o mundo para defenderem os seus próprios projetos de Deus, para a sua própria redenção, a sua própria libertação. Silenciosa e anonimamente, ela mudaria o mundo. Liberaria e libertaria mais seres humanos do que Nietzsche e a maior parte dos grandes homens. Mas falo-ia a partir das sombras, dos bastidores da história. A verdade é que hoje é sobretudo conhecida por ser amigo de Friedrich Nietzsche. Não como a estrela da libertação feminina, mas como uma personagem secundária numa peça acerca de um homem que profetizou corretamente um século de destruição ideológica. Como uma costura escondida, ela manteria o mundo unido, apesar de quase não ter sido vista e ter sido rapidamente esquecida. Contudo, ela prosseguiria. Sabia que o faria. Ela tinha de ir e tentar atravessar o abismo, como todos temos de fazer. Viver para os outros, apesar de ainda não saber como viver para si própria. Meta, disse Nietzsche. Sim? Adoro essas pessoas que não sabem como viver, disse ele. Porque são elas que atravessam o abismo.